Olá! Você sabia que a cica, conhecida popularmente como palmeira-cica, não é parente de palmeira? Não é palmeira, não pertence nem à mesma família, nem ao mesmo grupo das palmeiras. As cicas pertencem às gimnospermas e elas também são de outra família botânica, a cicadácea. As palmeiras já são plantas mais evoluídas, são angiospermas e pertencem à família Arecaceae. Apesar de parecerem muito fisicamente, nem de perto pertencem ao mesmo grupo. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Se gostou do assunto, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda o YouTube a recomendar ainda mais nosso vídeo. Bom, citei que a cica pertence às gimnospermas. Você lembra o que é isso? Gimnosperma significa sementes nuas, ou seja, é uma planta que se reproduz através das sementes, mas elas não possuem frutos. Suas flores são primitivas, chamadas de estróbilos. E no caso da cica, elas são bem interessantes. Ela é uma planta dioica. Ela vai ter plantas com flores femininas, diferentes daquelas que são masculinas. Precisam de duas plantas de sexos opostos para fazer a reprodução. Olha que interessante! Daqui a pouco eu explico tudo sobre a inflorescência da cica. Já as palmeiras são angiospermas, elas vão ter inflorescências e infrutescências, inclusive o coco é o fruto de uma das palmeiras. Conhecendo um pouco mais sobre a cica, elas são arbustos de crescimento muito lento. Seus caules são eretos, semilenhosos, marcados por uma textura amarronzada. E uma curiosidade que eu já te falo é que a cica cresce 1 centímetro ao ano em média. Para quem quer ter uma cica grande e compra a muda pequena, tem que ter muita paciência. É uma planta de crescimento bem lento. Seu porte fica em média de 1 até 2 metros de altura e é uma planta nativa da Ásia. Suas folhas são compostas rígidas, pinnadas, ou seja, em forma de pena, e elas se despontam na ponta dos caules, criando uma coroa em torno deles, e por isso a semelhança com as palmeiras. E as inflorescências surgem no topo dessa coroa. As plantas femininas vão criar uma estrutura arredondada, amarronzada, com os óvulos expostos. Quando fecundados, eles ficam avermelhados, se parecem um pouquinho com as nozes. As inflorescências masculinas já são cilíndricas, cônicas, alongadas. E uma outra curiosidade, elas só vão florescer quando as plantas estiverem bem adultas. Então, além de um tempo grande de crescimento, a gente tem que ter paciência para vê-las florir. E sendo uma planta que tem essas dificuldades no crescimento e florescimento, elas têm uma outra peculiaridade. Suas flores exalam um perfume amadeirado, muito gostoso de sentir. Isso para atrair os agentes polinizadores, já que a gente precisa de duas plantas maduras, adultas, de sexos opostos, florescendo na mesma época. E olha, eu visitei muitos jardins para fazer esse vídeo e só encontrei flores femininas com essa estrutura bem arredondada. Outra curiosidade que acontece com as cicas é que nesse momento de florescimento costuma também haver troca de folhas. Nem sempre isso vai acontecer, mas comum acontecer. A gente vai percebendo que as folhas vão ficando com pintas amareladas, toda amarelada e ressecada. De repente, a planta fica só com aquela estrutura da flor feminina ou masculina. E nesse momento parece até morta, mas depois de alguns meses ela volta a encher de folhas. Outras mudas, às vezes, não perdem toda a folhagem para nascer folhas novas. Isso vai ser de acordo com o clima, com a região e com a própria planta. Então, se a sua estiver com esse momento cheia de pintas amareladas, não se desespere, não enche a planta de agrotóxico. Às vezes é só a troca de folhas. Sobre o cultivo dessa planta, ela é muito rústica e tolera inclusive as geadas. Ela precisa de sol. Pode ser o sol todo dia, um clima mais ameno e frio, como pode ser só uma parte do dia. Inclusive é citada como planta de meia sombra, mas é importante receber sol para ela não adoecer. A rega deve ser moderada, ela não gosta muito de solos encharcados. E a terra, uma mistura de plantio, é mais arenosa, mas a gente gosta de acrescentar um pouco de matéria orgânica na mistura de plantio.
Sobre adubação, 1 a 2 vezes por ano é mais do que suficiente. Use adubos equilibrados em pequenas proporções. Lembra, a planta cresce devagar, não precisa de estimular a crescer muito rápido. Sobre a poda mais praticada é a poda de limpeza, quando a gente retira as folhas que estiverem com pior aspecto, mais amareladas e ressecadas. E sobre a reprodução mais praticada, não é por semente, pois o processo é realmente muito lento. Então a gente faz o processo de reprodução por mudas que nascem na base da planta-mãe. E mais uma curiosidade sobre essa planta: se a planta-mãe for feminina, todos os seus brotos que nascem embaixo são femininos também. E por isso fica cada vez mais difícil a gente encontrar plantas de sexos opostos para fazer a fecundação cruzada. Agora, sobre o uso paisagístico dessa planta, ela fica linda para ser colocadas em destaque nos jardins, como também em canteiros e até vasos. Não precisaria de ser um vaso muito grande, em torno aí de 30 a 40 centímetros é mais do que suficiente para a média do tamanho dessas plantas. E elas, por ter esse crescimento devagar, elas também custam um pouco mais. Quanto maior a planta, mais cara ela é. Às vezes a gente fica querendo comprar a mudinha pequena, mas lembra, ela demora muito para crescer. Ela fica bonita também junto com outras plantas, junto com pinheiros, às vezes com flores e até mesmo entre pedras. Você pode colocá-la isoladas ou em grupos, formam lindas composições. E aí, gostou de conhecer mais sobre a cica? Ficou com dúvida? Me pergunte, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até a próxima!